Olá, bem-vindas a este lugar de esperança a que nós chamamos Cordão de Raab. Hoje regressamos à série sobre versículos fora do contexto, que já vai no seu quarto episódio, acreditas, Adelaide? É difícil de acreditar, mas é verdade. E já perceberam que estamos num formato um pouco diferente. Estamos assim a trabalhar remotamente, eu e a Stella, isto para tentarmos respeitar as diretivas que o governo de Portugal e vários governos aqui da Europa nos deram de tentarmos evitar estar juntos se pudermos. Neste caso podemos, por isso vamos cumprir com essas diretivas e, se Deus quiser, em breve voltaremos a estar juntas no nosso estúdio do Cordão de Raab. Vamos a isto, Stella? Estás preparada? Sim, vamos. Vamos lá. Então, nós já estávamos com saudades de nos debruçarmos contigo sobre esta linda janela da palavra, onde encontramos um mundo, um reino bem diferente daquilo que temos imaginado por vezes. É um desafio encararmos a palavra, mas é bem bom. E hoje vamos, como tínhamos prometido, a um texto do Antigo Testamento que tem dado alento a gerações e gerações de judeus e de cristãos. É um salmo muito querido de vários de nós. Podemos dizer que é mesmo um bálsamo para a nossa alma, não achas, Stella? Eu acho que sim, Adelaide. E depois do famoso Salmo 23, talvez este salmo seja um dos mais citados, memorizados, cantados, orados por muitos de nós. Estamos aqui a falar do Salmo 91, que é de facto um dos preferidos de muitos de nós e que sempre vem à memória, especialmente quando estamos a passar por momentos mais dolorosos, mais tristes, mais difíceis. É sem dúvida uma passagem confortante. Mas, Adelaide, será que o que citamos-lo de forma errada? Será que usamos também este salmo como um talismã ou como uma garantia imediata para hoje, para já, para agora? Olha, eu gostava de dizer que não o fazemos, mas o que me saltou logo à vista, quando fiz uma pesquisa com este termo, não é? Com estes nomes, Salmo 91, apareceu-me logo uma quantidade de referências no YouTube e dei logo de caras com uma série de pregações que apresentam este salmo com o subtítulo Poderosa oração para quebrar amarras, para mudar a tua vida, oração para quebra de maldição. Um panfleto do professor Bambo ou um convite para um terreiro de candomblé. Misericórdia! Mas que maneira é esta de encararmos a palavra? E há quem tenha até a Bíblia sempre aberta neste salmo, em cima da cama ou na mesa. Se é o teu caso, vem connosco analisar o modo como a palavra deve sim estar sempre aberta, sempre em cima da mesa, mas para ser comida e não mirada. Isto não é aquela comida que aparece nos anúncios de televisão, é à séria, é verdadeira. E os salmos, em particular, são muito, muito especiais. Sim, os salmos devem e são para ser usados em oração e petição a Deus quando precisamos do seu livramento, proteção e provisão. Mas as suas promessas não são para ser usadas da maneira como eu ou tu queremos. Vamos olhar para o texto, Adelaide? Vamos a isto. Nós hoje vamos focar-nos em um dos versículos que eu acho que são mais vezes utilizados, citados deste salmo, que é o versículo 7. Vocês já sabem que eu gosto de comparar traduções diferentes e que gosto de usar o site biblia.pt e eu voltei a fazer isso para expandirmos os significados do texto, neste caso com uma tradução mais formal, como normalmente são as traduções da Almeida, João Ferreira de Almeida, e uma outra mais dinâmica que é, por exemplo, a Bíblia para Todos. E vamos também consultar as referências cruzadas. Olhem que neste caso vai mesmo ser útil, elas vão ajudar bastante. Então, eu vou ler da Almeida Revista e Atualizada, que diz assim no versículo 7 do Salmo 91. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Na Bíblia para Todos diz 1000 cairão mortos à tua esquerda e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aqui vemos uma pequenina diferença entre um e outro, que tem a ver com os tempos verbais
com o tempo em que este verbo cair está a ser aplicado, utilizado, que não altera grandemente o sentido, nem sequer as palavras são assim tão diferentes que justifiquem estarmos a olhar para significados que à partida não estão lá. Não é, Stella? Vamos seguir, se calhar, a sequência como tu costumas fazer, como temos feito aqui, de dentro para Sim. fora, para analisarmos o texto. Sim, vamos então. Quando olhamos para este versículo, versículo 7, nós nos deparamos com uma imagem de batalha ou até de praga, não é? Nós lemos sobre a praga aqui também. E também tu querias falar sobre a referência, não é? Que este Sim, faz sim, ao... porque sem dúvida, porque há bocado estava a falar nas referências cruzadas, que são utilíssimas nas Bíblias, mesmo as Bíblias que não são de estudo costumam ter algumas referências cruzadas, e neste caso aquela que me apareceu na Bíblia de Estudo Almeida, também no mesmo site da bíblia.pt, ela faz logo referência a Êxodo 12, 23, que, se forem ver, tem a ver com aquela primeira Páscoa em que passou o anjo do Senhor por cima da porta daqueles que tinham o sangue na ombreira e, portanto, esses não caíram, esses não morreram. Muitos morreram, mas aqueles não morreram. E essa é a referência cruzada deste versículo 7. Sim, aquele cordeiro perfeito, não é? Que foi Sim, sacrificado. Então sim. nós vemos que este versículo, versículo 7, é uma metáfora de uma realidade espiritual. É uma forma poética de expressar o livramento perfeito do Senhor, daquele que confia no Altíssimo. Pois quando confiamos no Senhor, o mal, como as guerras, as pestes, as pandemias, como a que estamos a passar agora, Como podem esta. vir. Pois, e podem sim nos afetar, mas vão nos afetar temporariamente. Podemos ter confiança total de que o mal não nos destruirá completamente, porque a nossa alma, a nossa vida eterna está protegida nele, no Senhor. Então vamos fazer o exercício de olhar para o contexto anterior, não é? Os versículos que vêm antes deste versículo 7. Eu vou ler os versículos 5 e 6, na Almeida Revista e Corrigida. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. E Sim, esta? O que é que nos dizes? temos aqui umas palavras-chave, não é? A Uhum. peste, temos as trevas e mortandade, ok? E nós já sabemos que Deus já nos livrou da escuridão e das trevas e da morte eterna quando nos salvou dos nossos pecados para a sua maravilhosa luz. Portanto, esta promessa já nos foi concedida através da obra perfeita de Jesus. Uhum. Então, aqui já podemos perceber que estes versículos anteriores, o contexto anterior, carrega esta ideia da proteção perfeita de Deus. Atenção que ela não nos traduz a ausência dos terrores noturnos, nem das tais setas diurnas, nem da ausência das pestes ou da morte, mas da proteção de Deus em todas as circunstâncias. É importante vermos também o contexto posterior, não é? O contexto posterior são os versículos 8 e 9, que dizem assim: somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, ou a tua proteção. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. E aqui nós vemos o mal. Nenhum mal te sucederá. Que mal é este, Adelaide? Porque mal acontece. Nós sabemos que o mal acontece nesta vida e que vamos sofrer, mas também, como já dissemos aqui, é temporário e nunca nos poderá arrancar das mãos de Deus. Eu aqui lembro-me também do hino de Lutero, não é? Que ele fala muito sobre isto. Portanto, este mal aqui referido do versículo 10 é um mal eterno, a morte eterna, a separação eterna de Deus. Mas estas promessas são para aqueles que são do Senhor. E, portanto, este mal eterno nunca nos separará de Deus. E mesmo nesta vida, o que o homem intenta para o mal, Deus intenta
para o nosso bem. E nós podemos ler isso em Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Então vamos prosseguir a leitura, agora nos versículos 11 e 12 do Salmo. Diz assim: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E se tens as tais referências cruzadas na tua Bíblia, elas vão levar-te até um episódio bem conhecido, que é a tentação de Jesus no deserto, nos Evangelhos de Mateus e também no Evangelho de Lucas, tanto num como no outro vem referenciada esta tentação de Jesus. E faz todo o sentido pensar nessa passagem, não é, Stella? Porque há uma personagem que está presente nesse episódio que cita muito bem este salmo. Muito bem ou muito mal? Vamos lá ver. Pois, vamos ver. Então, estamos a falar de Mateus ou Lucas, mas aqui eu tenho a referência de Mateus 4. E quem citou estes versículos do Salmo 91 foi Satanás ao tentar Jesus no deserto logo após o batismo de Jesus. Então, quando Satanás tenta Jesus no deserto, ele começa assim: se és o Filho de Deus. Então ele traz esta dúvida. Mas nós sabemos que Deus Pai disse em alto e bom som no capítulo anterior: este é o meu filho amado, de quem me agrado. No capítulo 3 de Mateus, versículo 17. Como que se Jesus, Adelaide, tivesse que provar quem ele é. Mas Cristo é fiel ao Pai e confia na sua proteção. E não precisa de provar nada. E por isso ele denuncia esta ideia duvidosa de Satanás e falta de confiança como testar a Deus. E a resposta de Jesus a esta citação que Satanás faz leva-nos ao tempo em que Israel desconfiou de Deus no deserto, lá em Êxodo. E então testar é igual a desconfiar de Deus. Então aqui claramente vemos uma aplicação muito mal emprega, Adelaide, que Satanás faz, que quer que nós, os fiéis, desconfiemos da proteção do Senhor. É isto que Satanás faz. Ele vai e quer que nós desconfiemos. Será que Deus está-te a proteger? Olha o que tu estás a passar, este sofrimento. Será que Ele é este Altíssimo, este refúgio omnipotente? E Eu não então, consigo deixar de lembrar Gênesis 3, não é? Lembrar esse episódio em que a mesma dúvida foi lançada. Será que Deus disse mesmo isso? Será que era isso que ele queria dizer? E no modo como nós, enquanto a humanidade, falhou nessa tentação e Jesus não falhou. exatamente, Satanás anda-nos a pôr estas dúvidas desde o início da criação, não é? E então, ele a fazer isto, ele está a aplicar muito mal estes versículos e vai mesmo de encontro o que o versículo 2 do Salmo 91 diz. Olha, lê lá do versículo. Então, diz ao Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Olhem só o perigo de aplicar mal os textos. Ele quer mesmo é que nós desconfiemos desta proteção do nosso Deus Altíssimo. E então também outra coisa, Adelaide, muito interessante neste texto e para quem nos está a ouvir. A estrutura do Salmo 91 aponta para Cristo, porque é Cristo, como tu disseste, que cumpre perfeitamente todas as Escrituras e este Salmo não vai ser uma exceção. Nós lemos nos primeiros versículos: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Omnipotente. Quem é este aquele? Não é? Diz ao Senhor, meu refúgio, o meu baluarte ou a minha fortaleza. Quem é que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza? Quem é aquele que está sentado à direita do Pai? Quem é? É o Messias, o fiel do Senhor, não é? Então, aqui confiar e ser fiel tem o mesmo significado, estas palavras.
Depois, a partir do versículo 3 até ao 13, nós vemos o que Deus faz pelo Messias. Não é? Nós sabemos que Jesus cumpriu isto perfeitamente e Deus Pai esteve com o seu Filho em todo o tempo. E depois também é cumprido no povo de Israel e nós, não é? Em extensão, nós, a Igreja. E nesses Igreja, a nova versículos... Israel. Exatamente. E então nestes versículos nós vemos a proteção, aquilo que Deus faz. Uhum. No versículo 10, como já falamos, nós temos uma referência às pragas do Egito. Versículo 11 e 12, a citação mal aplicada por Satanás, na tentação de Jesus. E nos últimos versículos, do 14 ao 16, é a conclusão deste maravilhoso salmo, que é a confiança total em Deus Pai, que só tem quem realmente o ama e quem o conhece, quem tem este relacionamento com Deus. E o último versículo fala que darei a ele o quê, Adelaide? Longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Do que se trata esta longevidade? O que é que poderá Trata-se... ser? Ora bem, se é para todo o sempre, estamos a falar de algo que não acaba. Se é algo que não acaba... vida eterna, não é? Ora, aí está. E também me faz lembrar muito do último versículo do Salmo 23 que diz: habitarei na casa do Senhor para sempre. E esta é a promessa para aqueles que estão em Cristo. É caso para dizer amém e é caso para lembrar que, de facto, quando se aplica este último versículo em particular mal, se percebe mal aquilo que nos está a querer ser dito, não é? Porque é tão errado utilizar algo que Deus nos deu, esta promessa maravilhosa de vida eterna, para uma satisfação imediata, não é? E muitos já sussurraram debaixo dessa ideia errada e tiveram que, como se diz em inglês, bite the dust, não é? Tiveram que perceber que esta promessa não era aquilo que eles estavam a pensar e pereceram, ao contrário do que diziam que iria acontecer, pereceram como perece toda a carne, não é? A erva é como a erva, é como a flor que murcha. Olha, estamos a falar de salmos e os salmos são belíssimos e são tão inspiradores e encorajadores para nós. E a verdade é que Jesus não só citou vários salmos, inclusive na cruz, citou uma parte de um salmo muito conhecido, como ele personificou os vários salmos, não é? E eu estou a dizer isto por um motivo, e eu penso que vai ficar claro daqui a pouquinho. Porque é que eu estou a fazer esta ligação entre Jesus e os salmos? Os salmos, há quem diga que são vislumbres da alma de Cristo e da relação até entre as próprias pessoas da Trindade. É por isso que nós afirmamos, vez após vez, que a Trindade está lá presente no Antigo Testamento também. Os salmos expõem o Nosso Senhor enquanto Filho do homem, na sua fé pelo Pai, fé no Pai, nas suas tentações que ele passou, nas suas fraquezas que sentiu, no deserto, porque também passou, no Getsemane, na cruz, depois na ressurreição, na ascensão, na glória ao Pai e finalmente no reinado que sabemos que é dele no fim dos tempos. E porquê é que então eu estou a dizer isto? É uma simples lógica e verificação dos factos. Nunca ninguém viveu a plenitude dos salmos e muitas vezes encontramos paralelos na vida do rei David, na vida deste ou daquele, referências que são para nós fortes na Bíblia, de pessoas de fé, mas ninguém viveu a plenitude perfeita dos salmos, a não ser Jesus, de facto. O apóstolo Paulo percebeu muito bem, percebeu muito bem isto. E se formos ler em Atos 2, a partir do versículo 25, convido-vos a fazerem essa leitura, que também é belíssima, em que Pedro explica que Jesus é a expressão física e espiritual dos próprios salmos. É por isso que nós estamos sempre a dizer, e não me canso de dizer, as Escrituras interpretam-se a si mesmas. Para entenderes a palavra, tu tens mesmo de ler a palavra. Amém. E quando, por alguma razão ou circunstância da vida que nos afeta de tal forma que estas promessas parecem distantes, uma doença, uma morte, pandemia, uma mágoa, algum desgosto da vida, ao ponto de tornar-se difícil de sentir esta proteção, este refúgio, esta salvação e este livramento. É isso mesmo que tu acabaste de dizer. É lembrar que Jesus cumpriu perfeitamente
o Salmo 91, e nós, unidas a Cristo, podemos confiar e desfrutar destas promessas eternas de proteção, de livramento, de refúgio, de vida eterna, que o Salmo cita, não é? Porque mesmo quando nós estamos em momentos de fraqueza, em momentos de angústias nesta vida, nós sabemos que podemos confiar e descansar à sombra do Onipotente, do Deus Todo-Poderoso. As promessas dos Salmos são reais para a eternidade e não para o imediato. Sim, sem dúvida, até porque para nós é sempre difícil quando falamos em questões temporais, porque nós sabemos que Deus é eterno. E Deus não está constrangido pelo tempo e pelo espaço como eu e tu estamos, não é? Quando Deus afirma algo, e muitas vezes vês isso nos livros proféticos, Deus faz uma afirmação através do profeta e fala no passado. E tu pensas, passado? O que é que Deus está a falar? Ele está a falar no passado, mas na verdade está a falar do futuro, porque Ele vê tudo, não é? Ele está presente em todo o tempo. Então, para Ele, essa coisa do imediato e da eternidade, nós é que tentamos, enfim, enquadrar as coisas de acordo com a nossa mentalidade e é aí que muitas vezes falhamos. Olha, deixa-me dizer-te outra coisa, porque eu tinha no meu coração trazermos este versículo em específico, este salmo, porque tenho algum contacto com o contexto da oncologia, das pessoas que passam por cancros, e conhecendo a realidade de algumas pessoas, de homens e de mulheres de Deus, que sofrem, vamos falar agora de outros problemas, problemas no trabalho, problemas familiares e também as pessoas que lutam contra doenças terríveis, fatais, que temem de facto pela sua vida e que ao invés de se sentirem livres para partilharem a sua dor, muitas vezes, Stella, vêm-se constrangidos pelas suas igrejas, pelas igrejas a que pertencem, e são tentados a calar essa dor que sentem, esse desespero natural que sentem. Eles são desafiados ou constrangidos a não proferirem palavras negativas por medo de que o efeito da fé seja anulado por causa de terem dito algumas palavras negativas. É o pensamento positivo que infelizmente infiltrou-se nas igrejas evangélicas e que está difícil, está duro de expulsá-lo, mas nós vamos tentar trabalhar para isso, não é? Então, esse tipo de tentativas de te calar, de evitar que tu abras o teu coração, derrames a tua alma perante Deus e também que confesses aos teus irmãos aquilo que estás a sentir, é do diabo. Eu sei que isto é forte dizer isto assim, mas eu não tenho dúvidas, e eu não estou a dizer que as pessoas que o fazem estão a ser, enfim, estão possuídas por algum demónio, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que as suas palavras, infelizmente, estão a emular, estão a imitar as atitudes do diabo que nós já vimos aqui que ele tem, não é? Fazem-nos duvidar de Deus e fazem-nos não querer inclusivamente confessar, abrir o nosso coração perante Deus por medo que o diabo ouça e possa fazer alguma coisa quanto a isso, como se ele pudesse alguma vez ir derrotar aquilo que Deus já fez e a vitória que já é de Deus, não é? Ele não pode fazê-lo. E é o diabo que odeia que tu confesses a Deus aquilo que sentes, aquilo que tu pensas, que partilhes as tuas cargas com os teus irmãos livremente. Minha querida, se é o teu caso, por favor, não permitas que te digam que Deus te deve prosperidade financeira, uma vida longa e saudável, e que isso só depende de ti, da fé com que tu recitares várias passagens, inclusive é o Salmo 91. Deus está no controle, não depende de ti, depende dele, isto é libertador. A segurança que tu podes e que deves ter, é que de facto a tua alma não perecerá. Se tu lhe pertences, tu estás arraigada a Cristo, como dizia a Stella, a tua alma não vai perecer. E mesmo que o teu corpo morra, lembra-te, é como disseram os amigos de Daniel, que também estavam a ser testados, se calhar de uma maneira parecida com aquela que tu te estás a sentir testada, pressionada, prestes a entrar numa fornalha, prestes a passar pelo fogo. E se calhar tu sentes-te assim, como fosse impossível para ti sobreviver a este fogo. E de facto é, por ti mesma, é impossível sobreviveres. Mas inspira-te no que estes homens de fé disseram àqueles que os ameaçavam de morte se eles não abjurassem da sua fé e não adorassem um Deus que não, o único Deus, o Deus vivo. Disseram assim: se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não,
ou seja, mesmo que não nos livres, ó Rei, fica sabendo que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Isto é maravilhoso. Não vou trocar nada por Deus, não vou querer pôr Deus, não vou querer pôr as minhas ansiedades, os meus medos, as ideias feitas de que me convenceram à frente do meu Deus, diante de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos orar, Stella, pensando nestas orar. promessas, de facto, naquilo que Deus deixou, na sua palavra. Não sei que salmo queres usar como base, o Salmo 23, é como tu quiseres. Tá bem. Vamos orar, sim. Senhor, nosso Deus e Pai, é tão bom abrir a Tua palavra e ler sobre as Tuas promessas maravilhosas, saber que Tu és o nosso refúgio, que Tu és a nossa fortaleza, que Tu estás conosco, mesmo quando somos afetados pelos males desta vida. Nós sabemos que a nossa alma está guardada em Ti e nada pode destruir a nossa alma, nada nos pode arrancar das Tuas mãos, Senhor, porque Tu nos guardas, Tu estás sempre conosco, ó Pai. Como o Teu Salmo diz, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Os medos desta vida podem nos afetar, mas nós sabemos que Tu estás conosco, Tu nos proteges e Tu nos guardas. Ó Senhor, mesmo que estejamos presas a sofrimento, a algum tipo de angústia, Senhor, traz à nossa memória a Tua palavra, para nos lembrarmos como Daniel e os seus amigos, que sabiam que podiam confiar totalmente em Ti e totalmente na Tua proteção, que mesmo passando por fogo, eles iam Te adorar a Ti somente, Senhor Criador de tudo. Ó Pai, que nós possamos sempre correr para o bom pastor que é Cristo e lembrar destas verdades em nossos corações. Ajuda-nos a passar por estas dificuldades, por esta pandemia, por aquelas que estão a passar por um momento difícil. Agora eu oro por essas irmãs, ó Deus. Cuida delas e que elas possam saber que Tu és o Deus Altíssimo e que podemos confiar em Ti e amar-te com toda a nossa confiança. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Muito bem, então para a semana nós voltamos à nossa série de versículos fora do contexto, se Deus quiser. Vamos trazer um novo versículo. Não se esqueçam, se vocês tiverem sugestões, deixem lá nos comentários do Instagram ou enviem por mensagem pessoal. E não se esqueçam de adicionar os nossos vídeos às vossas stories. Sim, e ativem as notificações no YouTube, clicando no sininho. E até lá, olha, partilhem este vídeo, ponham like, subscrevam ao nosso canal do YouTube, ao nosso canal no Instagram e deixem os vossos comentários ou se tiverem algumas sugestões ou perguntas. Olha, ficamos à vossa espera, está bem? Deus vos abençoe e até breve aqui no Cordão de Raab. Beijinhos!